E aí pessoal, beleza? Nós falamos no vídeo anterior sobre comparação de microfones para captação de guitarra. Vocês viram que existem inúmeras possibilidades timbrísticas a partir de modelos de microfone e posicionamento desses microfones. Hoje a gente vai falar sobre a combinação desses caras e combinação dos diferentes posicionamentos. Vamos lá! Antes de continuar, você que acompanha o canal e ainda não é inscrito, por favor se inscreva. É muito importante para mim a sua inscrição e também é importante para o YouTube entender que este canal é relevante e levar esse canal para mais pessoas. Se esses vídeos são úteis para vocês, eles podem ser úteis para outras pessoas. Através da inscrição e dos likes de vocês, o YouTube vai distribuir esse vídeo para o maior número de pessoas e isso faz com que o canal cresça. É uma forma que vocês têm de me agradecer pelo conteúdo, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre combinação de diferentes microfones e diferentes posicionamentos de microfone. A gente falou no vídeo anterior sobre a comparação dos microfones e hoje a gente vai combinar aqueles resultados na intenção de gerar um resultado mais pronto para mixagem. Ou seja, você vai ver que através da combinação de diferentes microfones e diferentes posicionamentos, a gente pode iniciar a mixagem com um som de guitarra um pouco mais pronto e dessa forma a gente pode evitar tanto processamento com o equalizador para chegar no timbre que interessa. Nós vamos para a tela do Logic e eu vou mostrar para vocês lá quais foram as combinações que eu fiz, quais foram os critérios que eu usei, ok? E vocês vão perceber como trabalhar com esses caras, como chegar em algo que lhe agrada a partir dessas combinações. Bom, então aqui na tela do Logic, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas combinações e os critérios pelos quais eu fiz essas combinações, tá certo? Então aqui, a minha primeira combinação é entre dois microfones dinâmicos, que é o SM57 e o SM7B, certo? Na sequência, eu vou combinar dois microfones condensadores, o AT2020 e o KSM44A. Lembrando que microfones dinâmicos e microfones condensadores têm comportamentos diferentes quando a gente vai captar guitarra. Via de regra, a sonoridade do microfone condensador é um pouco mais aberta. A gente percebe um pouco mais de presença da região mais aguda. Região, inclusive, que a gente às vezes até corta, a gente até elimina, tá? Mas o microfone condensador costuma trazer um pouco mais desses caras. Às vezes é útil, às vezes não. A terceira combinação aqui vai ser o microfone condensador e o microfone dinâmico, que é o AT2020 e o SM57. Agora, na minha quarta combinação, eu vou fazer combinação entre dois posicionamentos diferentes do mesmo microfone. Caso você tenha interesse em experimentar posicionamentos diferentes de um único microfone que você tenha, você pode observar aqui os resultados com esse microfone condensador e, por fim, com o SM57 em dois posicionamentos diferentes também. Bom, vamos ouvir cada um desses clipes e vamos entender como é que eu trabalho com essa ideia aqui. Quando você tem só o SM57 no centro e o SM7B no cone, a gente tem resultados bastante diferentes entre esses dois caras. E a soma desses dois caras vai gerar um resultado que traga equilíbrio, tanto para o desequilíbrio de um quanto para o desequilíbrio do outro, tá? Então vamos ouvir só o SM57 primeiro. Ok, agora o SM7B. Ok, agora eu vou zerar o volume do SM7B, vou considerar o volume do SM57 no zero, que é onde ele já está, e vou adicionar o SM7B a gosto para tirar talvez esse excesso de brilho do 57 e trazer um pouco mais de corpo, tá? Então o SM7B vai funcionar como um cara que vai ser somado ao SM57, ou seja, a sonoridade escura vai ser somada à sonoridade mais brilhante para trazer um pouco mais de equilíbrio, tá? Para esses dois caras. Zerando aqui então o SM7B, vamos ouvir o resultado conforme ele for sendo somado. Eu gosto desse resultado. Eu vou mutar o SM7B para a gente ouvir só o 57 sem ele. Com o 7B de novo.
enfim, muito mais equilibrado, e dessa forma eu consigo começar a mixagem sem tantas alterações necessárias. Dessa forma eu consigo processar pouco o sinal de guitarra e chegar no resultado que me interessa. Vamos para a segunda combinação. Na segunda combinação eu tenho aqui então um microfone condensador e outro microfone condensador, AT2020 e o KSM44A. O AT2020 está apontado para o centro e o KSM44A apontado para a borda, certo? Então você vai ter o KSM44A fazendo a função do microfone mais escuro e o AT2020 fazendo a função do microfone mais claro. Caso vocês não tenham visto o primeiro vídeo, por favor voltem e vejam o primeiro vídeo para entender melhor os posicionamentos dos microfones. Para vocês relembrarem rapidamente, eu posicionei os microfones no centro, entre o dust cap e o cone, no cone e na borda, tá? Esses foram os 4 posicionamentos que eu usei. Então vamos ouvir só o AT2020 primeiro. Enfim, uma sonoridade bem brilhante, né? KSM44A. Ok. E agora a gente vai para a soma desses dois caras. Eu vou zerar o KSM44A e vou adicionar ao passo que a gente vai entender que chegou no equilíbrio que a gente está buscando. Observem que eu adicionei o KSM44A na intenção de trazer um pouco mais de corpo, um pouco mais de intensidade para essa região mais grave do timbre. Só o AT2020 mais uma vez. Com o KSM44A. Nossa terceira combinação, portanto, será o AT2020, que é um microfone condensador, e um microfone dinâmico, que é o SM57, agora na borda, e o AT2020 apontado entre o dust cap e o cone, tá certo? Então, ouvindo apenas o AT2020, a gente vai ter essa sonoridade aqui. Só o SM57. Ok, e agora a gente vai somar o SM57 aos poucos, da mesma forma que a gente fez. Zerei o SM57, que nesse caso é o microfone mais escuro, o posicionamento mais escuro, né, o timbre mais escuro, e vou adicionando ele aos poucos. Legal, eu acho que esse é um resultado bacana para começar a mixagem, lembrando que depois a gente faz os processamentos. Porém, eu não vou mostrar aqui a mixagem, tá, gente? Acho que vocês estão entendendo que esse vídeo é sobre a combinação de microfones, mas eu estou encontrando um ponto de partida para trabalhar com o timbre de guitarra na mixagem, tá? A partir da combinação de posicionamentos e diferentes microfones. Eu gosto desse resultado e a gente pode ir então para a próxima combinação, que é o KSM44A e o próprio KSM44A em posicionamentos diferentes. Na primeira ele está apontando para o centro, na segunda ele está apontando para a borda. Então é a versão mais clara e a versão mais escura, digamos assim, tá? Com o mesmo microfone. Então a gente tem aqui só a posição central. Só a borda. E agora a gente vai fazer a adição da versão mais escura à versão mais clara.
Ok, eu gosto desse resultado, eu acho que a gente pode considerar esse cara como sendo um ponto de partida no caso da combinação entre esses dois posicionamentos. Mais uma vez só a posição central e vocês vão ver que agora ela soa brilhante demais. Com a adição da boda. Legal. E a nossa última combinação, então, são de dois posicionamentos diferentes do SM57. Então, a versão central, que é a versão mais brilhante. E apontado para a boda, que é a versão mais escura. Ok, e a soma da versão escura à versão mais clara, a gente tem o seguinte. Legal, outro resultado que eu gosto bastante. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o SM57 apontado para a boda e vou deixar só ele apontado para o centro. Com a adição do SM57 apontado para a boda. Algumas considerações importantes que a gente precisa fazer aqui. Em primeiro lugar, vocês devem observar que quando eu adiciono um clipe de áudio a outro, eu tenho um aumento de volume. E é muito importante que você compare depois o microfone sozinho com o microfone adicionado, com a resultante do microfone adicionado no mesmo volume, para que você não seja influenciado pela quantidade de volume. Lembre-se que o nosso cérebro tende a interpretar aquilo que é mais alto como mais agradável. Isso acaba fazendo com que a gente opte, por vezes, simplesmente pela opção mais alta, sem perceber qual timbre que de fato te agrada. Então, faça um bounce desses caras, compare eles com o mesmo volume, e aí você vai chegar no resultado que você de fato gosta. Essa é a primeira informação que eu quero que vocês observem. A segunda informação extremamente importante é o seguinte, observe quando você for somar vários clipes captados com diferentes microfones em diferentes posicionamentos, se as fases batem, ou seja, se você tem pico com pico, vale com vale, né? Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, não vou me estender muito com relação a esse assunto, mas vou mostrar para vocês na tela para vocês entenderem o que significa ter os dois clipes de áudio em fase. Então eu vou selecionar aqui uma região onde eu estou vendo aumento de intensidade nas duas trilhas, certo? Vou aumentar o zoom, de forma que eu possa observar picos e vales nas duas trilhas por igual, certo? Vou colocar o máximo de zoom possível e vou observar esses picos e esses vales, se eles estão de acordo um com o outro. Obviamente que eu já fiz esse trabalho de colocá-los em fase, mas eu gosto também de colocar os microfones, quando eu vou fazer a captação, considerando a mesma distância, para que eu não tenha esse trabalho depois. Então eu consigo economizar bastante tempo de trabalho, simplesmente posicionando os microfones, considerando a distância com relação ao alto-falante. Tá? Então aqui vocês observam que os picos e os vales são coerentes, né? Eles casam uns com os outros. E aí você tem uma sonoridade em fase. Se você tirar essas duas trilhas de fase, você vai ter uma sonoridade que nem sempre não, na grande maioria das vezes, não é agradável. Ela soa um pouco oca, soa como se tivesse com falta de frequência grave boa parte das vezes.
Bom, considerem que então, a partir desta combinação de microfones e de posicionamentos, eu posso iniciar a mixagem com um timbre de guitarra que esteja mais pronto. O que eu quero dizer com mais pronto? Um timbre de guitarra que eu precise processar menos. Isso, via de regra, me entrega melhores resultados no final desse processo todo, tá? Experimentem através de um microfone que vocês tenham ou através de diferentes microfones. Vocês devem ter percebido que quando eu misturo microfones condensadores com microfones dinâmicos, a resultante é um pouco mais complexa, né? Porque eles se comportam de formas diferentes. Quando eu misturo microfones condensadores ou microfones apenas dinâmicos, eu tenho um reforço da característica de cada um deles, né? O que também é interessante. Isso tudo depende do que você quer no resultado final do seu som de guitarra. Bom, vocês viram então que muito além dos timbres obtidos através de diferentes microfones e de diferentes posicionamentos, a gente alcança ainda maior número de timbres combinando esses caras todos, certo? É óbvio que a gente precisa fazer isso com algum critério. A gente precisa entender quais timbres poderiam se somar e trazer resultados positivos, certo? Outra coisa importante, não quero que vocês se esqueçam, chequem se esses clipes de áudio que vocês vão somar estão em fase. Isso é importantíssimo. Tá legal? Bom, gente, espero que vocês experimentem essas técnicas, que elas tragam melhores resultados para vocês, ok? E que vocês possam perceber que o conhecimento muitas vezes substitui gastos excessivos. A gente tende às vezes a acreditar que a gente sempre tem que comprar algo novo para encontrar um resultado novo. E às vezes conhecer novas técnicas e novas formas de utilizar o que a gente já tem pode trazer para a gente resultados novos e muito satisfatórios. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Até o próximo vídeo.